Boa tarde, sou Sofia Andrade, psicóloga clínica, para quem não me conhece, e hoje venho abordar o tema novamente da ansiedade, como tratar a ansiedade, as crises de ansiedade. Quando uma crise de ansiedade ou ataque de pânico acontece, a melhor forma de tratamento é entrar em contacto direto com um psicólogo. E caso necessário, um outro profissional da área, nomeadamente um psiquiatra. Se for muito grave as crises e durar muito tempo, é fundamental que um profissional especializado em saúde mental seja contactado. As crises podem ser sinais de outros transtornos, como a síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade generalizada. De facto, um dos tratamentos mais comuns e eficazes é a terapia cognitivo-comportamental. Esta terapia é focada na aprendizagem de como identificar e substituir formas negativas de pensar e reagir a situações, de tal forma que o indivíduo aprenda a reconhecer quando os pensamentos não condizem com os factos e quais são as maneiras úteis de pensar e reagir. Em alguns casos, o médico ou psiquiatra pode receitar psicofármacos que controlam a ansiedade, se outros métodos não tiverem dado resultado. Já passou por uma crise de ansiedade, sendo que alguns dos sintomas associados à crise de ansiedade generalizada se inserem na sua situação atual? A ansiedade social é provavelmente, de entre todos os problemas de ansiedade, o menos conhecido e o mais negligenciado. Para que possa compreender melhor o que é ansiedade social ou, na sua forma mais severa, a perturbação de ansiedade social ou fobia social, torna-se necessário que comecemos por perceber o que é uma situação social. Uma situação social é qualquer situação na qual a pessoa e outras pessoas estão presentes. As situações sociais podem incluir interações interpessoais, a interação com os outros, ou situações nas quais a pessoa é o foco da atenção ou que poderá ser reparada por outros. Frequentemente referimos como situações de desempenho. Em alguns dos seguintes exemplos de situações interpessoais e de desempenho podem ser temidos por indivíduos que têm níveis elevados de ansiedade social. O que é então a ansiedade social? O que significa? A ansiedade social refere-se ao nervosismo, ao desconforto em situações sociais, habitualmente devido ao medo que a pessoa tem de poder fazer alguma coisa que possa ser embaraçoso ou até mesmo ridículo, ou na qual possa causar má impressão, ou que possa ser julgado ou criticado ou avaliada negativamente por outras pessoas. Para muitas pessoas, a ansiedade social está limitada a certas situações sociais. Por exemplo, algumas pessoas ficam muito desconfortáveis em situações formais relacionadas com o trabalho, como por exemplo fazer apresentações ou reuniões, mas ficam razoavelmente confortáveis em situações mais casuais, como por exemplo em festas ou então em socializar com os amigos. Outras, porém, podem reagir exatamente ao contrário. Estão mais confortáveis em situações formais de trabalho do que em situações não estruturadas do encontro social. De facto, não é nada pouco habitual ouvir uma celebridade a dizer que se sente razoavelmente confortável a desempenhar o seu papel em frente a grandes audiências, mas que se sente tímida e nervosa quando interage com uma pessoa em pequenos grupos em que a intimidade é maior. A intensidade da ansiedade social e a extensão das situações sociais temíveis variam de pessoa para pessoa. Por exemplo, algumas pessoas sentem algum receio com que lidam razoavelmente bem, enquanto outras se sentem completamente esmagadas pela intensidade do seu receio. Para algumas pessoas, o receio encontra-se limitado a uma única situação social, como por exemplo falar em público, enquanto que para outras a ansiedade social surge em quase todas as situações sociais. É importante perceber que a ansiedade está relacionada com diversos fatores e com o tipo de personalidade de cada indivíduo e pode afetar tanto no trabalho como na escola ou até mesmo na vida académica. Portanto, é preciso estar atento a este fenómeno social e para a semana vou desenvolver um pouco mais e aprofundar mais sobre este assunto da ansiedade. Penso que é importante abordar esta temática e esclarecer
esclarecer, até porque neste momento, devido à situação atual que vivemos de pandemia, cada vez mais existem situações de crise de ansiedade e as pessoas atualmente estão a recorrer muito a psicofármacos para controlar a ansiedade e também a depressão. Estive a falar há pouco tempo com um médico, um profissional de saúde na área, em que me falou que neste momento existe uma grande procura imediata e quase mesmo um esgotamento de estoque de alguns psicofármacos para o controle da ansiedade e da depressão. Portanto, é preciso estar atento a este fenómeno, aos sintomas e procurar ajuda, não só farmacológica, mas também investir em terapias alternativas. Penso que poderá ser um caminho saudável a percorrer. Portanto, despeço-me com um beijinho a todos e até para a semana.